Bem-vindos ao Pode Transferir, o podcast onde conversas sobre ciência encontram um espaço para trazer mais conhecimento ao seu dia a dia. Essa é a série Cientistas, Educadores do Cotidiano. Vamos embarcar em conversas fascinantes com cientistas e especialistas que trabalham com questões ambientais. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Transferir, uma ação de divulgação científica da Universidade Federal de Pelotas. Para conhecer nosso trabalho, sigam @Projeto Transfere. Meu nome é Pedro, estudante de cinema e audiovisual e formado em Química. E eu sou a Júlia, estudante de Química, e juntos atuamos nos projetos Transfere, Química no Cotidiano e Tecnologias de Informação e Comunicação que englobam o programa Química em Ação. Você já pensou quais os temas poderiam despertar o interesse das pessoas em questões sobre sustentabilidade e reciclagem? Hoje temos o prazer de receber a Nádia Dias da Costa, que é professora no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU, possui mestrado em Oceanografia, Física, Química e Geológica e doutorado em Química. Muito obrigado pela presença e seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, boa tarde pessoal. Queria agradecer a vocês pelo convite e espero que a nossa tarde seja bem proveitosa. Que alegria termos você aqui, professora. Vamos começar então. Professora Nádia, conhecemos sua trajetória no ensino como professora dentro do IFSU, principalmente junto ao curso técnico em Química, e também conhecemos seu trabalho no sentido de mostrar a interdisciplinaridade no ensino. Podemos interligar de maneira interdisciplinar o ensino de Química à educação ambiental, e essa ação poderia facilitar a comunicação da Química? Sim, eu diria que a gente deve fazer esta interligação, porque de nada adianta tu somente te preocupar em ensinar química de uma maneira só repassando conteúdo. Hoje em dia é preciso que tu forme cidadãos e tu não vai conseguir fazer isso se tu não conseguir mostrar para o aluno os vários caminhos. Então, é muito importante que tu consiga ligar o ensino da química com a preocupação ambiental. A gente tem tido vários exemplos para onde vai a humanidade se a humanidade não tiver um olhar mais atento com a parte ambiental. Então, o que eu tenho tentado fazer nas minhas aulas não é simplesmente, por exemplo, dar uma aula de pH. Eu quero mostrar para o meu aluno lá na prática como é que eu controlo, por exemplo, o pH de um sabão, o pH de um sabão onde eu reaproveitei um óleo que seria jogado fora. Então é possível sim, basta tu ter boa vontade e não ter medo de trabalhar, né? Porque dá trabalho. Nádia, tu és a idealizadora e coordenadora de um projeto com o título de Multiplicar e Dividir, que é uma proposta solidária que possui participação de alunos e ex-alunos do IFSU. Como surge essa ideia? Quais são as principais ações do projeto e como ele é recebido pelas comunidades? Falar do multiplicar e dividir para mim é muito fácil, porque eu defino ele como a menina dos meus olhos. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Esse projeto surgiu com a pandemia e o objetivo dele era único e exclusivamente apresentar para a população menos favorecida uma opção mediante a falta do álcool gel. O álcool gel sumiu e quando tu conseguia encontrar, tu encontrava por um preço até para nós, vamos dizer assim, absurdo. Imagina para aquela pessoa que não tem casa, que dormia na rua. Eu lembro que todas as escolas fecharam imediatamente, o IFSU imediatamente proibiu qualquer ingresso na instituição para evitar aglomeração. E eu dizia assim, a impressão que eu tinha olhando pela janela é que a gente estava em meio a uma guerra e que eu estava dentro da minha casa protegida, assistindo ali do lado de fora as pessoas que não tinham como se proteger, sendo mortas, expostas ao vírus. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram pelas redes sociais a pedir como eu diluo o álcool 96, porque o 70% ninguém encontrava. E aí tu via fórmulas absurdas dos leigos. E eu dizia assim para os meus alunos, porque a gente sempre teve um grupo grande assim no WhatsApp. Eu dizia, é um absurdo a gente da área da química e ficar em casa e não ajudar a população, a gente tem que ajudar. E aí foi quando surgiu a ideia, eu pensava assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa que tem que ser na minha casa, eu não disponho dos laboratórios porque não posso entrar. E tem que ser alguma coisa que não seja caro porque eu não tenho dinheiro e vai ter que ser do meu bolso. E aí eu pensei assim, bom, o álcool ele é muito importante se tu andar na rua, mas se tu estiver em casa, tu só tem que higienizar bem as mãos
E o sabão é muito eficiente contra o coronavírus. Eu digo, é por aí que eu vou. Toda uma pesquisa, né? Porque tinha que ser alguma coisa rápida, que tu fizesse e já pudesse doar, porque a demanda era muito grande, e tinha que ser alguma coisa que rendesse, porque o sabão feito a partir do óleo usado, ele rende muito pouco. Com 1 litro de óleo, tu consegue umas 17 barras de sabão. Não ia render e eu não ia ter óleo suficiente para atender todo mundo. E aí eu pensei, para aí, a gente está vivendo uma época que tem que ter criatividade. Vamos multiplicar o que a gente já tem. Então aí eu tive que pesquisar muito, porque até conseguir chegar na fórmula ideal saiu sabões horrorosos. Mas eu pensei, eu vou pegar o sabão do mercado e aí eu vou multiplicar. Hoje em dia eu pego 6 barras de sabão e eu consigo chegar nesta fórmula, como eu mostrei antes do programa para vocês, que eu consigo com 6 barras de sabão eu obtenho em torno de 34 sabão. Então eu digo, é por aí que eu vou. E aí a gente começou a multiplicar, só que a gente não imaginou a proporção que isso ia tomar. Esse projeto eu comecei com alunos, ex-alunos e uma ex-aluna que virou professora depois. Na época ela estava na Universidade Federal do Pará. E lá, na época da pandemia, a coisa estava muito feia. Lá é tudo muito difícil. Por exemplo, eles distribuíam o sabão para os indígenas e para a população ribeirinha, mas aquilo demandava dias de viagem por água para poder levar o sabão. E eu lembro que na época, um professor da Universidade Federal do Pará entrou em contato comigo e me disse o seguinte: Nádia, os indígenas, para fugir do coronavírus, eles fugiram para dentro da mata. Mas em compensação eles se isolaram e não chega nada lá para eles. E aí ele pediu se podia levar esse projeto para lá. E aí foi só coisa boa a partir dali. Então é um projeto que surgiu da necessidade de atender a população que estava sendo esquecida na época. Essa é a verdade. E é interessante, gente, se eu observo até agora com a questão das enchentes. O pessoal leva muito que é necessário, é imediato, a fome não espera. O pessoal leva marmita, roupa, mas dificilmente vocês veem alguém que está produzindo material de limpeza. Tu compra e doa, mas o pessoal não produz, não é um hábito produzir para doar. Então é um projeto que eu tenho muito orgulho e principalmente porque eu desenvolvo junto com alunos e ex-alunos que continuaram acreditando no meu trabalho. Isso é muito importante. E como que ele é recebido pelas pessoas? Olha, por incrível que pareça, desde o primeiro momento, ele foi muito bem recebido. Eu sempre digo, só vai acreditar no meu trabalho a partir do momento que tu tiver prova de como é que ele é executado. Então, tudo, desde o primeiro teste que eu fiz que deu errado para conseguir a fórmula, eu postava no Facebook. Ai, não deu certo, não sei o que, tudo eu postava. E aí, quando deu certo e eu fiz a primeira doação, eu já postei sabão saindo para atender a comunidade e tal. E aí, gente, para minha surpresa, começou a chover. O pessoal mandando mensagem, o que eu precisava, se precisava, porque todo mundo queria ajudar na pandemia. Só que muitas vezes tu só tinha o dinheiro para ajudar, tu não sabia como. E aí, a minha casa, eu sempre digo assim, toda a pandemia, ela nunca parou, porque tinha dias assim que estava chegando um carro para buscar doação e saindo um que veio trazer material. Então, ele foi bem recebido pela comunidade e acontece uma coisa muito interessante. O pessoal pede muito agora para ir até a comunidade deles e ensinar a fórmula do detergente, do sabão, do tira-limo, que agora a gente também conseguiu chegar naquela fórmula do famoso, aquele tira-limo. Então, o pessoal pede. Agora tem um quilombo que eu estou atendendo e a gente está tentando conseguir uma data boa para os dois, para eu ir lá dar uma oficina para as pretas mais velhas do quilombo, é assim que eles se referem, para que elas façam sabão. Então, a comunidade, eles têm um carinho muito grande. Tanto é que qualquer coisa que tentem fazer, que tem esse sabão e que não tá o meu nome, eu já recebo mensagem. Esse sabão não é teu, Nádia? O pessoal já fica meio cismado, assim. O pessoal recebeu muito bem, porque eu recebo mensagem. No início eu ficava surpresa, agora eu fico muito feliz que o pessoal me diz da seguinte maneira: tu não tem ideia da importância deste item.
Outro dia, o Cresmar do projeto Seja Solidário, que é outro grupo que distribui marmita para o pessoal das ruas, e eu atendo eles com o sabão para eles distribuírem, e ele me disse o seguinte, que às vezes a gente não para pensar. O povo de rua, como ele diz, eles passam o dia inteiro com as mãos mexendo em lixo. E no final do dia eles não têm uma barra de sabão para lavar a mão. Então, às vezes, tu tá fazendo alguma coisa, ou tu tem uma ideia, e tu diz assim, isso é tão simplório. Eu lembro que quando eu comecei a fazer sabão, eu não vou citar o nome do dirigente, da pessoa, mas eu me lembro que numa live, quando soube que alguém comentou, a professora Nádia está fazendo sabão para distribuir agora na pandemia, ele deu um sorriso irônico, porque realmente uma barra de sabão, sabe? Parece tão pouco. Então, isso é uma coisa que eu digo para os meus alunos, acredita nas tuas ideias, sabe? Porque alguém pode achar que ela é medíocre, mas dali, às vezes, imagina quem inventou o prendedor de roupa. Alguém deve ter rido dele. Então, assim, acredita sempre na tua ideia, mesmo que todo mundo diga que não vai dar certo. E a gente já falou um pouco, né, mas agora entrando um pouco mais nesse assunto, sobre a reciclagem do óleo de cozinha, a produção de sabão. Qual a origem do óleo utilizado na produção dos produtos de limpeza? E como você vem adaptando as formulações, a matéria-prima disponível para chegar a uma formulação adequada? O óleo que eu utilizo é todo doado. Às vezes, assim, até eu tenho que meio que frear, assim, porque todo mundo quer mandar óleo e tal. Então, a origem é todo óleo de doação. Muitas vezes tu tens que fazer adaptações. Por exemplo, quando passou a pandemia que nós voltamos, eu comecei a ensinar as fórmulas para alguns alunos. Eu não podia ensinar para todos porque tinha que ser fora do horário de aula. E passei aí também nas escolas ensinar, aonde me chamam eu vou. Eu passei a testar outros materiais para obter sabões diferentes. Por exemplo, eu queria um sabão glicerinado. Passei a testar sebo e depois eu testei banha. Por que eu testei banha? Porque eu tenho uma aluna, Tamires, do Noturno, um amor de menina, ela consegue muita banha. Eu não sabia que o pessoal lá fora tinha tanta banha que não dava destino. E ela começou a me trazer e dizia, professora, será que eu trago? Eu digo, lógico que eu quero. E eu comecei a fazer sabão com a banha. É maravilhoso e fazer ele é maravilhoso, porque é muito mais rápido. Então, tu faz esse tipo de adaptação com o que tu recebe. Claro, tem coisas que tu não vai usar. Vamos falar o português claro. Tem óleo que tu recebe que é muito sujo, mas muito sujo mesmo. E aí não tem mesmo como tu usar. Mas eu vou adaptando de acordo com a quantidade que eu tenho. Então, se eu tenho muito óleo, eu faço com óleo. Se eu tenho muito sebo, eu faço com sebo. E também de acordo com as fórmulas que eu quero testar e que eu quero obter. Então, assim que eu tenho trabalhado. As ações do teu projeto geram visibilidade e formam produtos, que são o sabão e esses outros produtos de limpeza que tu mencionou, além de mobilizar esses estudantes e pessoas envolvidas nessas ações. Certamente esse projeto evidencia um viés muito forte de sustentabilidade. Então, como tu percebe que esses conhecimentos sobre sustentabilidade e reciclagem chegam aos estudantes e essa comunidade em geral? Olha, é uma coisa interessante pelo seguinte, o estudante ele tem muita vontade de aprender o diferente, o novo. O estudante não quer mais aquele professor que entra, vai pro quadro e pH, tu calcula menos o logaritmo da concentração, ele não quer mais isso. O estudante, o olhinho dele brilha. Gente, é incrível, assim, sabe? Eu falo, eu tô enxergando eles. Quando eles vão pro laboratório comigo, pega ali balde e é incrível, o aluno quer saber. Porque eu digo para eles o que tem que levar. Pensem, assim, o povo do noturno, aquele pessoal que vem direto do trabalho, que eu digo, os guris não vão trazer, porque eles não vão passar o dia inteiro com balde e um cabo de vassoura na mão. Eles levam, sabe? Quando eles vão para o laboratório, eles pegam aquele óleo, que aparentemente está com resíduos de fritura e tal. Quando eles veem a transformação daquilo ali num sabão líquido, lindo, maravilhoso, eles tiram foto, eles querem levar para a mãe experimentar. O sabão feito com banha, assim, ele ficando assim na hora, tu percebendo, eu digo, gente, o ponto de sebo de vela. E aí eles vão ver, olha aqui, professora, o aluno quer isso, sabe? Isso é muito bem aceito. Tanto que existe, assim, uma corrente que tinha vontade que isso virasse disciplina no curso, porque o tempo que eu tenho de aula não dá para mostrar para eles tudo. Agora, eu quero testar uma fórmula para obter o sabonete usando gordura vegetal hidrogenada.
Então, dar destino para esse tipo de coisa, o aluno adora. Além da comunidade escolar, ainda tem a externa. Semana passada eu tive na Escola Santa Mônica, eles têm um projeto lindo, as meninas assim, a alegria delas também, as fotos dos produtos que elas fizeram. O projeto delas é voluntariado jovem. Então elas têm essa disciplina com a professora Lili e elas todas as semanas elas fazem, por exemplo, eles tiveram uma aula de fermentação, fizeram pães e depois doaram para uma instituição. Eles me chamaram, elas aprenderam, fizeram comigo sabão, agora elas vão produzir e doar para uma instituição. Então, além de ser bem aceito pela comunidade dentro do curso de Química, a comunidade externa também chama porque também quer aprender. Eu acho que isso é muito interessante levar adiante, porque a gente tem que ensinar o pessoal a reaproveitar. O foco do projeto é o sabão multiplicado, mas acabou que a gente viu a necessidade do pessoal, o inverno chegou, ficou rigoroso, vamos produzir touca. O pessoal de rua aquecer, né? E aí a gente começou a desenvolver outras fórmulas e hoje a gente, aonde chamar, a gente vai fazer, ensinar o pessoal. O projeto Multiplicar e Dividir é um excelente exemplo de promotor de ações que impactam positivamente no meio ambiente, que promovem práticas mais sustentáveis pelo reuso do óleo e formação de produtos de limpeza. Para concluir, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Eu gostaria de dizer para o pessoal o seguinte: primeira coisa, acredita sempre numa ideia que tu tens. Ninguém vai fazer nada se ele não levantar e não tentar tirar essa ideia do papel. E quando eu digo isso, eu não estou falando simplesmente de um projeto. Eu estou falando, inclusive, quando tu tem um sonho de, por exemplo, eu tenho sonho de ser professor de Química. Levanta, vai fazer alguma coisa para que tu consiga ingressar no maravilhoso curso de licenciatura em Química da Federal e que tu dê o primeiro passo para isso. Gente, ser professor é lindo. Eu não me arrependo nunca. E eu costumo dizer para os meus alunos que a gente volta noutra vida. Eu quero voltar professora. Agora está melhorando, mas a gente passou por uma fase de muito desrespeito pela nossa profissão. Doía quando diziam que a gente era vagabundos, que a gente leva estudante para dentro da sala de aula para doutrinar, quando a gente muitas vezes mal tem tempo de atender os nossos alunos, porque nós hoje em dia recebemos alunos com necessidades especiais das mais variadas. Muitas vezes eu tenho salas que eu tenho alunos que são surdos, eu tenho na mesma sala autista. Eu muitas vezes estou dando aula, daqui a pouco uma aluna sai em crise de pânico, em crise de ansiedade e eu tenho que ir atrás para abraçar. E o meu aluno surdo já está com dificuldade para entender alguma coisa, principalmente porque eu faço muito gesto. Então era muito engraçado quando eu estava, porque os elétrons, e ele dizia, não faz assim, professor, isso na Libra é palavrão. Então o mundo lá fora acha que tu tem tempo de chegar na aula e doutrinar. Eu doutrino sim meus alunos, mas eu doutrino eles para eles terem orgulho de ser o que eles são, para eles não deixar ninguém pisar em cima deles, para as meninas serem altivas e buscar a profissão, para não precisar apanhar na cara de homem nenhum. E se isso é doutrinar, eu vou morrer doutrinando. Eu amo a profissão e o que eu posso dizer para vocês jovens, não tenham vergonha de ser professora, porque eu entro em qualquer lugar e eu estufo o peito, profissão, professora. Não tenho vergonha de ser professores, porque a educação salvou a pandemia. A cultura salvou a pandemia. Quando estava todo mundo trancado dentro de casa, quase enlouquecendo, foram as lives de show que fizeram com que a gente conseguisse suportar. E quem saiu a bater cabeça, quem saiu a enlouquecer até chegar numa vacina, foram pesquisadores que passaram por educadores. Então, gente, educação sempre. Muito obrigada pelo convite. Eu amo estar no meio de jovens, então assim, eu me emociono quando eu falo na profissão. Uma hora eu tenho que pendurar a chuteira e eu fico muito feliz quando eu vejo jovens como vocês, entregues, cheios de amor. E a vida nada mais é do que a gente tentar multiplicar conhecimento e dividir amor, dividir esperança, dividir sempre. Obrigada, meus guris. Muito obrigada, professora Nádia, por compartilhar suas experiências e também queria te parabenizar por esse projeto tão bonito. A gente adorou ter essa conversa contigo, ainda mais sobre esse tema que é tão atual e importante. Sinta-se à vontade para comentar algo mais que seja da tua preferência. E novamente agradecemos sua presença aqui no nosso Pode Transferir.
Eu gostaria de deixar um beijo, para todos os meus alunos, que nós estamos de greve, mas estamos voltando segunda-feira. O coração tá cheio de saudade e assim agradecer imensamente, o convite de vocês, deixar um beijo para os meus ex-alunos que estão na licenciatura em Química da Federal, e eu fico muito honrada de ter servido de espelho para fazer com que muitos tivessem escolhido a licenciatura em Química. E obrigada pelo convite. A Lê, que foi meu aluno, obrigada, meu anjo, pela lembrança. A Aline e vocês, coisa linda, muito bonito o trabalho de vocês. Obrigada. Valeu, professora Nádia. Que episódio, hein, gente? Aos nossos ouvintes, agradecemos por nos acompanharem. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, @Projeto Transfere, para mais discussões sobre ciência, tecnologia e educação. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!